Shalom, shalom. Então, tem pessoas que têm dúvidas a respeito da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pois bem, na Bíblia está escrito a Trindade de Deus. Isto mesmo, a Trindade de Deus. Está lá no capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus, versículo 16 e 17, isso mesmo, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 16 e 17, vamos ler. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Percebeu aí as três pessoas? Deus Espírito Santo, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Tá claro, claríssimo. Olha só, Deus Espírito Santo descendo, vindo naquele momento do batismo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava ali e todos viram o Espírito Santo de Deus. E depois ouviram o Deus Pai falando. Olha as três pessoas ali presentes. Gente, a Trindade, ela existe, está registrada na Bíblia. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, também está lá a presença das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 são os versículos. Leia lá. Vou repetir. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aqui está falando que Deus disse: haja luz. Quem falou? Deus Pai. E quem é a palavra? Senhor Jesus Cristo é o Verbo. Estava lá presente. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, disse Deus, você vê o Espírito, tá vendo? Você vê o Pai agindo e a palavra que é Jesus. Vocês estão percebendo que tanto no Novo quanto no Velho Testamento, a presença dos três, e o Senhor Jesus Cristo ainda disse: olha, eu vou, mas é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Qual Espírito? O Espírito Santo para habitar em nós. Porque naquele momento o Senhor Jesus Cristo, ele não estava em todos os lugares. Mas a partir do momento que o Senhor sobe para os céus, o Espírito Santo está em todos os lugares junto com a gente, falando com a gente. Então, a pessoa do Espírito Santo de Deus, ela existe e está registrada nestas passagens. Por favor, leia lá e não tenha mais dúvidas. Leia também aquela palavra que Deus fala assim: ei, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Eu não lembro com as próprias palavras, está lá em Nicodemos. A água, todos nós sabemos, o batismo das águas. Água, né? O batismo significa imersão, corpo inteiro imerso, porque naquele momento representa um sepultamento, isso mesmo. Você está sendo sepultado naquela hora e selado por Deus.
Ou seja, você está fazendo um pacto, uma aliança, porque a palavra pacto significa aliança. Você está fazendo uma aliança perpétua com Deus naquele momento onde você está sendo batizado. Para quê? Para receber o Espírito Santo de Deus, para participar da Santa Ceia, sim, santa, porque está lá escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer e beber, fazer parte da Santa Ceia, para que não venha condenação sobre vocês. Leia lá, não lembro com as próprias palavras, há uma observação: não pode tomar Santa Ceia de qualquer jeito, e só pode participar aqueles que aceitaram o Senhor e foram batizados. Existe uma recomendação, existe uma ordem da parte de Deus, e elas são gratuitas, você não paga nada. Por que então as pessoas resistem tanto em aceitar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador de suas vidas? Por quê? Porque existe a interferência do diabo, né, na vida dessas pessoas. E também existe o coração duro. Você já viu aquelas pessoas que não acreditam em Deus de jeito nenhum? Que são coração duro, que não querem se dobrar diante da presença do Senhor? Existe. Existem pessoas que vão ao diabo por vontade própria. É verdade. Existem aqueles que estão sofrendo interferência maligna, mas existem outros que estão indo para o demônio com vontade própria. Pode alguém escolher o diabo como companhia? Opa! Tá cheio de gente escolhendo o diabo ao invés de Deus. Lembra da porta larga? Por que essa porta é larga? Porque passa muitas pessoas. Então a porta do mundo é larga, imensa, porque tem muitas pessoas escolhendo esse caminho. Porque o caminho do Senhor é um caminho estreito. É um caminho de você negar a si mesmo, negar as suas vontades. E aí, quando você se depara com algumas pessoas, diz para ela: olha, você precisa negar esse seu desejo compulsivo de querer fazer sexo todo dia e toda hora. E muitas pessoas olham para você e dizem assim: ah, não, aí é pedir demais, né? Poxa vida, é minha única diversão. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um bom trabalho e é a minha vontade, eu preciso, você tem que entender. Ou seja, eu sou um homem, tenho que fazer com tudo e com todas, as mulheres estão aí facinho, eu vou dispensar? Não posso, você tem que entender, Deus também tem que entender, olha só, não é verdade? Tem gente assim. Tem gente justificando o injustificável. Verdade verdadeira. Tem gente colocando pedras no caminho para não querer seguir o Senhor, por vontade própria. Por isso que o caminho do Senhor é estreito, porque você precisa renunciar às suas vontades. E não são vontades benéficas, são vontades malignas, vontades da carne, vontades que vão te levar ao mal, às profundezas do inferno. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O Senhor quer nos proteger. O não de Deus é proteção. Nunca foi um não. Eu quero te castigar. Imagina, Deus é amor. Deus está vendo lá na frente o que isso vai acarretar na tua vida. É isso que Deus está fazendo. Imagine que exista 3 pessoas, eu e mais 2. E eu pego um copo de água e coloco veneno nesse copo de água. E uma segunda pessoa vê que eu coloquei veneno nesse copo de água. Só que a terceira pessoa não está vendo. E eu exatamente vou servir este copo de água contaminado para esta pessoa.
Aí vem essa segunda pessoa e diz assim: não, não toma, não toma, não toma, não toma, porque aí encontra-se com veneno. Mas essa terceira pessoa diz para a segunda: não, eu vou tomar sim, imagina, o que é isso? Tem nada demais, eu tô com sede, eu vou beber. E pronto. Você vai pagar para ver? Vou pagar para ver. Morre. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, que todos os planos malignos o Senhor conhece. O Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe que caminho que vai dar essa coisa ruim que você está tomando ou que você vai tomar, entendeu? E Ele está avisando. E quem é essa pessoa que está colocando veneno na água? É o diabo. É ele que está te oferecendo este copo de água contaminado. Mas você está botando confiança nele. Ao invés de ouvir a voz do Senhor te alertando, não faça, não vá para este caminho. Eu quero te guardar, eu quero te proteger, eu quero te dar água viva, eu quero te dar eternidade. O que você nem imaginou está reservado para você. São coisas maravilhosas, não tem ninguém, eu repito, não tem ninguém lá no céu que vai chegar no céu e vai dizer assim: ah, puxa vida, tô arrependido. Nossa, eu renunciei tantas coisas, eu não fiz a minha vontade carnal, demoníaca, e agora eu tô aqui no céu, tô arrependido. Ninguém vai dizer isso lá no céu. Muito pelo contrário, vai agradecer o Senhor pela misericórdia, pelo amor, pelo carinho, por ter salvo esta pessoa, por ter nos salvo do mal. Isto que vai acontecer, mas lá no inferno não. Lá no inferno é o oposto. Lá no inferno as pessoas estarão arrependidas amargamente. Estarão gritando desesperadas. O que eu fiz da minha vida? Elas estarão dizendo isto. Por quê? Porque lá é um lugar tenebroso. Lá é um lugar de sofrimento eterno. E as pessoas que vão para lá vão enganadas. Sabe, o engano é perigoso. O engano, ele só precisa ganhar a sua confiança. E o engano, sabe como ele ganha a sua confiança? Primeiro, tendo intimidade com você. Lembra de Eva? Eva bateu papo com a serpente. Ela precisou conversar com a serpente, ela precisou dar atenção para a serpente, e a serpente aproveitou o tempo que foi necessário para conduzir ela a um raciocínio errado. Quantos dias que ela conversou com a serpente? Não sabemos. Quantas horas, quantos minutos? Mas certamente a serpente teve um tempo lá, onde ela pôde trabalhar com esta Eva, que a princípio foi seduzida com os olhos. Olha essa fruta aqui, foi seduzida com os olhos, né? Com esse fruto proibido. E depois ela foi se aproximando, até que o diálogo aconteceu. E depois do diálogo, como eu disse, a persuasão, veio o engano. E ela caiu no conto do vigário. E perdeu o paraíso. Vocês sabem da história. Gente, o engano é terrível. Não pense que é uma coisa banal. O engano é sorrateiro, é perigoso. Você precisa ser uma pessoa prudente. E ser prudente é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus, para Deus te proteger, para Deus te guiar, para Deus falar contigo. Filho, filha, não
levar por esse caminho. Creia sem medo e sem duvidar jamais da palavra de Deus. E tome cuidado redobrado com os lobos, com as pessoas, porque tem muito lobo, tem muitas pessoas sagazes trabalhando para o reino das trevas. Assim como tem, graças a Deus, pessoas maravilhosas trabalhando para o reino de Deus, como por exemplo, pastora Tânia Teresa, pastor Antonieta Rosa, pastor Josué Erion, missionário Silvanes. São pessoas dignas de serem ouvidas. Por quê? Porque tem testemunho de vida, presença com Deus, buscando a santidade mais e mais. Saiba que a Trindade existe e ela está registrada na Bíblia. Leia lá o livro de Mateus, leia lá o livro de Gênesis, para que você nunca mais duvide que nós temos, sim, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles são um só. Ok? Distintos, mas um só. Ok? Então pense com carinho e não duvide, porque o Senhor, Ele diz, Ele, o próprio Jesus Cristo, você precisa ser batizado nas águas e também no Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo, senão você não vai suportar o que está por vir. Mas o que está por vir? Tempos difíceis, onde os homens se tornarão piores. E quando os homens se tornam piores, a tua vida vai ficando mais difícil, porque vai perdendo a misericórdia, vai perdendo o temor de Deus, vai te entregando serviços cada vez piores, de má qualidade, porque a ganância, o espírito demoníaco da ganância começa a ir para o sentido da loucura. Eu quero dinheiro e não importa se você vai receber um serviço porcaria, se você vai receber um produto porcaria que não tem qualidade. Por quê? Porque eles estarão olhando para si mesmo, sem misericórdia de ninguém, pensando só neles, 100% egoístas. É isto que vai acontecer nos próximos anos. Não se iluda. Cada ano que se passar será um ano pior do que o outro para o mundo. Agora, para os filhos de Deus, tenha paz. A paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Porque nós estamos aqui com um propósito. E o Senhor, sim, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quer nos abençoar. Segura na mão de Deus e vai. Shalom.